Estamos de volta com o último bloco do Política Cruzada. Hoje nós estamos recebendo o deputado estadual, presidente do PRB em Minas Gerais, Gilberto Abramo. A gente está batendo um papo aqui para você que não teve a condição, a possibilidade de assistir o bloco passado, os dois blocos anteriores. A gente já fez uma geral com relação ao impeachment, a gente já falou dos desafios do partido, por onde é que ele está transitando e também instituindo comissões, que é o que eu quero continuar nesse bloco, deputado. Presidente também, né? Em Minas Gerais, o partido tem comissão ou tem diretório estabelecido nos 853 municípios? Não, hoje nós estamos em aproximadamente 500 municípios. Né? 500 municípios. Como eu disse, éramos para estar muito mais à frente, mas destituímos quase 300 comissões, porque foram presidentes que não acompanharam os ideais do partido. Simplesmente pegaram o partido e colocaram debaixo do braço, tentando negociar o partido. Moeda de troca. Moeda de troca. Então, o próprio presidente Marcos tem dito isso, o PRB não é partido de aluguel, o PRB não está à venda. Né? Por isso que nós não avançamos mais. E como eu disse, a dificuldade é justamente você encontrar pessoas que tenham realmente interesse de mudar a situação daquele município e se colocar à disposição de uma candidatura. Aqui no Triângulo Mineiro, em específico, Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, como é que está essa organização? Todas as cidades daqui também têm ou não? Ainda essas viagens que o senhor tem feito pela nossa região aqui, é com o objetivo de estruturar isso? Não, o objetivo é justamente esse. Nós queremos o partido nos 853 municípios. Então, há várias cidades ainda que nós não temos o partido. Então, na medida que nós estamos visitando os municípios, estamos procurando trazer, nas cidades polos, trazer os presidentes, os coordenadores, para ver a possibilidade de nós expandirmos o partido. Nesse contexto todo, isso demonstra uma vontade de organização, de crescimento, que o senhor já citou ele nos blocos passados. Isso também credencia o partido para não só disputar a presidência da República, mas principalmente, quem sabe, primeiro o governo em Minas, se não nessa disputa que está se avizinhando em 2018, mas a de 2022, por exemplo. Não, sem sombra de dúvida, nós pensamos nisso. Agora, a grande escassez, eu volto a falar, são lideranças. Né? Porque hoje, na verdade, quais são os nomes que estão se despontando em Minas Gerais? Quem são os grandes líderes de Minas Gerais? Diga-se de passagem que nós tivemos até tempos atrás uma representatividade não apenas em Minas Gerais, mas de representatividade no governo federal, de ministros, até mesmo do Supremo, que eram de Minas. Hoje nós não temos. Quer dizer, Minas Gerais está com escassez de líderes. E nós estamos à procura dessas pessoas que realmente possam se despontar. Que não é fácil, não. Porque, quando eu digo líderes, nós temos que diferenciar chefe de líder. Nós temos muitos chefes que sabem mandar, mas nós não temos líderes. Porque o líder que vai e os outros vão junto. Exatamente. Então, eu deixo bem claro, porque nós temos chefes, mas está faltando líderes. E nós estamos à procura desses líderes para que possa abraçar as fileiras do PRB. É possível definir perfil? Porque o que a gente sabe assim, na iniciativa privada tem um profissional, tem um diretor, que tem o perfil que o partido quer, mas ele não tem, às vezes, o conhecimento político, que é aquilo que a gente começou a falar lá no primeiro bloco. O partido tem a intenção de ministrar cursos, enfim, de criar uma forma de levar para esse líder essa outra questão que, às vezes, não está inerente ao banco da faculdade, está inerente à prática, o exercício da cidadania no dia a dia, dentro de um partido político? Nós já fizemos alguns cursos, né? Porque algumas pessoas nascem com espírito de liderança. Outras têm que ser provocadas, ela tem que aprender. Né? É óbvio que quando a pessoa nasce, é bem diferente. Ela nasceu, ela tem aquela vocação. Né? Então, eu acho que a forma dela corresponder com a sociedade é diferente. Quando você aprende, você pode ser apenas um profissional, como existem os profissionais da política. Então, acho que você simplesmente aprender, ou nós simplesmente forçarmos essa liderança, eu acho que nós vamos cair num círculo vicioso. Então, nós estamos à procura dessas pessoas que nasceram
com essa habilidade de poder lidar e não ser o profissional. Mas daqui para frente o partido vai focar nisso. Nós já temos feito isso, né? Já temos vários projetos através da Fundação Republicana, né? Temos feito, mas, como disse, esperando que as pessoas que nasceram com essa habilidade, elas possam vir para o nosso lado. Belo Horizonte é a capital, o partido, a sede, né, do Diretório Estadual está lá, a Assembleia está lá, os nomes estão lá. O partido vai ter candidato a prefeito de Belo Horizonte? Infelizmente não. Eu até vou explicar. Até teve no meio de comunicação, o nosso candidato seria o Viana, né? O Carlos Viana. Mas, por outras questões, houve essa impossibilidade de ele poder disputar. Estava bem nas pesquisas, perdia apenas para o Anastasia, né? E como a Anastasia não é candidato, então ele estaria, vamos dizer, se cacifando para assumir a prefeitura de Belo Horizonte. Eu estaria também disputando, mas como eu assumi o compromisso de trabalhar o partido, fortalecer o partido, os ideais do partido, então eu tenho que rodar o Estado, porque os candidatos pedem a nossa presença. Então eu não posso, de maneira alguma, por uma ambição própria, dizer eu sou o candidato. Eu vou sacrificar o interior, todo o Estado, porque eu tenho ambição de uma projeção, a ambição de ser. Não. Então eu abri mão da minha candidatura, que em Belo Horizonte eu tive 30 e poucos mil votos, né? Não é uma votação insignificante, mas 30 e poucos mil votos, e isso me dá toda a condição para poder disputar. Claro, mas como o PRB ele trabalha visando um grupo, então eu achei por bem abrir mão e procurar dar apoio aos nossos candidatos no interior. Levando em consideração isso, o partido pode vir a integrar uma aliança e ter, por exemplo, o candidato a vice numa chapa? Seria isso ou também não passa por essa possibilidade? Não, aquilo que eu falei pode acontecer, mas ainda é prematuro, até porque Belo Horizonte não está definido os candidatos, nós temos algumas candidaturas postas, né? Mas ainda faltam muitos partidos definirem seus candidatos, o próprio PSDB, o próprio PSB do Márcio Lacerda, o próprio PT, o próprio PMDB, né, que são os grandes partidos em Belo Horizonte, ainda não definiram seus nomes. Então não dá para, no momento, tratar ainda desse assunto, uma vez que não tem definição. Na capital, o PRB, com relação ao município, ele é base, ele está na oposição, ele tem independência? O que é o perfil hoje? O partido ele caminhou com o Márcio Lacerda. Né? Ele caminhou com o Márcio Lacerda. Logicamente não precisamos de uma coligação proporcional, porque nós saímos com uma chapa completa. Mas na majoritária caminhamos com o Márcio Lacerda e o partido ele compõe a base. Mas como eu falei, o Márcio Lacerda hoje não é o candidato, ele não vem à reeleição. Né? Então o fato de apresentar um nome, precisa ver também se esse nome que será apresentado, que ainda não foi, que não é nosso conhecimento, ele venha realmente atender aquilo que o partido espera. Como foi no caso do Márcio lá atrás. Como foi o caso do Márcio lá atrás. Tá certo. Nosso tempo está caminhando para o final, deputado. Agradeço demais a presença do senhor aqui e eu quero que o senhor abra um espaço na agenda para a gente voltar aqui e continuar falando em outras oportunidades também da participação do governo do Estado. Mas hoje não dá mais tempo. Sim. Vai ficar aqui então aberto. Eu que agradeço. Muito obrigado pela presença do senhor e as considerações finais, fique à vontade. Bem, como é o Dia das Mães, eu só penso um pouquinho o contrário, que mãe são todos os dias, mas o nosso abraço carinhoso a todas as mães e a todos os telespectadores dessa programação. Tá certo, obrigado. Espero que você tenha gostado do programa de hoje. A gente volta a se falar no próximo domingo. E aí sim, já com o resultado, repercutindo o resultado da votação no Senado com relação ao pedido de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. Tenham todos uma excelente semana. Até domingo. Tchau.